Continuando do exemplo anterior, para observar algumas vantagens em relação a um possível múltiplo teste. Então aqui, no capacitor, eu coloquei o valor de C. E aqui nesse lado eu coloquei 5 simulações, com C sendo 100 vezes o KNT. Se eu clicar em editar aqui, o KNT varia com o parser, né? Então, se ele é 1, é 100. Se ele for 2, 2 vezes 100, 200, e assim por diante, para quantas simulações forem executadas. Eu deixei o user marcado aqui e vou rodar para vocês verificarem o resultado. Então, a hora que eu rodo, algumas telas vão abrir. Na verdade, elas estão abrindo aqui na lateral na outra tela e são 5 ao todo. Porque eu pedi 5 simulações. Eu só cometi um pequeno engano aqui, por causa do passo que eu tenho que alterar, né? Então, a gente estava usando 50 na menos 6 até 100 mili, correto? O primeiro teste. Então, eu vou rodar novamente. Então, está rodando na outra tela. Nisso, a gente percebe que aqui na pasta Work estão sendo gerados os arquivos das 5 simulações. Observem que a primeira simulação ela tem o número 0. Então, aqui eu tenho os resultados da primeira simulação. Estes são os arquivos da primeira simulação, no qual o C é 100. Dentro da pasta 1 é a segunda simulação, no qual o C é 200. Vejam que em cada simulação eu tenho models 1. Então, na primeira simulação, em que o C é 100, a gente já viu que a resposta do valor máximo era 160,3. Agora, se o C for 200, eu venho aqui, abro o meu models, só seguir o vídeo anterior, né, que é a parte 2, o valor máximo deu 148. E se o valor for outro, né, for 3? Então, eu poderia, inclusive, aqui, ó, por escolha de vocês, eu poderia vir aqui no meu models, colocar como data, por exemplo, data 1, D1, eu poderia pôr o meu C, dou um OK, ops, em edit, né? Então, o meu D1 é o valor do C. Eu poderia vir aqui, ó, e ao invés de salvar o tempo, eu salvo o C. Desculpa, D1, correto? Aqui eu vou tirar esse 0 daqui, que era um outro teste que eu fiz enquanto eu trocava os vídeos aqui, mas já arrumado. Então, se eu dar um dano aqui, OK, vou rodar mais uma. Vamos apagar tudo lá de novo? Vou dar uma última vez. Vamos fazer só 3 simulações aqui. Então, 3 telas estão sendo abertas no meu outra tela. Uma para cada uma das 3 simulações, né? E eu espero ver na pasta Work. Enquanto eu não fechar essas telas em preto, ele fica com esses arquivos temporários abertos, né? Então, eu preciso esperar terminar de rodar, fechar. E a hora que eu fecho, eles somem, os temporários. Então, o que eu percebo? Que na simulação 1 eu tenho essa resposta. Se eu abrir aqui o Models 1, a simulação 1 era com C igual a 100. Então, agora sim, ó, com C de 100 microfarad, a resposta foi essa. E assim fica um pouco mais fácil de acompanhar. Então, esse é um jeito de fazer, de ver tudo ao mesmo tempo. Mas, e se eu quisesse ver se eu quisesse verificar tudo de uma vez só, em um arquivo só? Então, a gente poderia aí fazer uma utilização do outro bloco que foi aprendido antes. Então, aqui a gente tem o bloco models, write min max, e na qual eu posso vir aqui, ó, pegar esse models atual, o meu atual, né? A minha saída aux1, eu vou jogar ela para minha output 1. On, recebe, aux1. Claro que esse código poderia estar todo dentro daquele outro, mas só para vocês verem uma forma de dar sequência. Então, minha saída O1 recebe o meu aux1. Eu poderia vir nesse bloco, mandar uma entrada dele sendo o input de models.
A ordem desse models aqui está como 0, então esse tem que ser a ordem 1, ele tem que ser calculado depois do primeiro, né, para ele poder fazer o cálculo. Nisso eu tenho que vir aqui em Settings e fazer um sorting by cards by order, porque eu defini order ali, né? Um é ordem 0, outro é 0, 1. Outro é 1, então eu preciso pôr eles em ordem. Então é a organização por ordem. Então posso ligar aqui diretamente. 2 cliques. Eu posso definir a variável de referência como sendo o meu C. O max ou min, tanto faz, porque só vai ter um valor. Mas eu vou vir aqui, ó, e fazer o seguinte. A minha variável, na verdade, eu não preciso me preocupar com o valor dela. Eu só preciso que ela seja x. Então, eu não preciso calcular esse x-out. Eu posso vir aqui, ó, e tirar toda essa parte. Eu posso falar que o meu x out é a minha própria entrada, que é o meu x. Eu não preciso fazer o mínimo ou o máximo do que vem daquele modus, porque aquele modus passado já fez o meu cálculo. Então, eu vou dar um done aqui, vou dar um OK, e vamos ver se vai funcionar. Então, as simulações estão rodando na minha tela lateral aqui. A princípio, tudo está funcionando. Está um pouco lento por causa do programa que grava a tela. Mas tem um model sendo executado aqui, dá para observar aqui. Então, esse models write max, ele pega o máximo e o mínimo. Mas eu posso editar esse models, até mudar o nome e tudo, para ele pegar o que eu gosto, o que eu gostaria que ele pegasse. Eu estou pedindo para ele pegar o x. Eu não estou preocupado com o valor máximo ou mínimo, porque o cálculo foi feito no outro models. Então, as simulações rodaram, vou fechar as 3 telas. E vejam que, ao rodar as 3 telas, a hora que eu abro aqui, eu vou ter que rodar novamente. Então, as 3 simulações rodaram. Vou dar um Enter, Enter e Enter. A hora que eu abro isso aqui, apareceu a opção View. Então, quando eu clico View, olha só, no eixo X apareceu o meu capacitor. No eixo Y apareceu o valor de máximo, porque foi o que eu pedi no primeiro Models. Nesse Models de cá. No primeiro lá, o que é a entrada. Não precisaria ser o valor máximo. Poderia ser o que eu quisesse. Poderia ser um tempo específico, o tempo em que o valor de máximo aconteceu. Poderia ser o valor da tensão quando eu estou no tempo de 200 milissegundos. Então, o código eu escrevo. Mas o que é interessante desse? Porque eu tenho a opção aqui do copy. Então, a hora que eu venho aqui em copy, eu posso abrir um TXT e dar um Ctrl V. Olha lá, apareceu todos os valores. Apareceu o valor da variável e o valor do C, porque são os valores que eu deixei no eixo Y e X desse cara aqui. Então, essa é uma alternativa para facilitar a organização dos dados.